Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Espírita. O meu nome é Isabel e hoje eu estou aqui para falar sobre um trecho do Evangelho sobre Espiritismo que se chama O Argueiro e a Trave. Então, para começar, eu vou fazer a leitura da mesma forma que está escrito no próprio Evangelho, tá bom? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 7. O argueiro e a trave, então, ele é essa passagem do Evangelho, e ele está no Sermão da Montanha. Ele está inserido no contexto do não julgueis para não seres julgados, né? E aí, continuando o comentário no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário, ele explica um pouco melhor, né, tudo aquilo que está contido dentro dessas palavras que o Mestre Jesus veio nos trazer. Então, dando sequência a esse comentário, né, quando eu comecei a pesquisar, são muitos fatores envolvidos, né, neste comentário. Então, a gente tem que começar se perguntando como é que a gente não vê um cisco, né, no olho do nosso irmão, porque essa é a definição de argueiro. O argueiro é um cisco é uma partícula minúscula. Vamos pensar como é que a gente não vê uma poeira, menor até, no olho do nosso irmão. Nós vemos essa poeira e nós não vemos a trave dentro do nosso olho, que a trave é uma coisa muito maior do que um argueiro, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer essa reflexão. Para a gente ver a trave no nosso olho, nós precisaríamos olhar no espelho. E essa olhada dentro desse espelho não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. A gente tem que olhar para dentro de nós para ver exatamente o que nós temos de ruim dentro de nós, porque essa trave é isso que ela significa, são os nossos defeitos, são as nossas vaidades, o orgulho, o egoísmo, tudo isso está significado nessa trave que nós temos no nosso olho. E às vezes a gente não está preparado para lidar com essas fraquezas que nós ainda temos, certo? E aí, a gente para pensar também por que nós temos ainda tantos defeitos, e a gente fazendo essa reflexão chega no egoísmo, na vaidade, no orgulho, né, que são 3 pontos chaves que já dá pra gente trabalhar facinho uma encarnação inteira para tentar resolver o mínimo possível, porque são realmente coisas muito profundas que nós temos dentro de nós e que são difíceis da gente tirar. Não é simplesmente a gente falar, hoje eu não vou ser mais egoísta, hoje eu não vou ser mais orgulhosa, não vou ser mais vaidosa. Não, nós temos que olhar dentro de nós e tirar, né? Na sequência da explicação do Evangelho, a gente pode citar também, como um complemento, a questão 903 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E eu vou ler a resposta para vocês, a resposta do Espírito: incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, nessa resposta, nós temos uma grandeza imensa, né? Porque ela nos mostra o defeito que vemos nos outros, que nos incomoda, que provavelmente nós temos esse defeito dentro de nós, né? É o que a gente chama de lei do espelho. O que me incomoda no outro está dentro de mim.
E ele nos mostra, né, o Espírito da Verdade, ele nos mostra o caminho para a gente melhorar, que seria através da indulgência, sendo o contrário daquilo que a gente vê e que a gente não gosta. Então ele fala da avareza, do orgulho, de sermos brandos, sermos melhores, né? Melhores do que a gente está sendo no momento, ao julgar um irmão que está aqui no planeta, às vezes, com as mesmas dificuldades que nós, às vezes com dificuldades maiores que as nossas, né? A gente julga muito e a gente não pode julgar se a gente não está passando pelo mesmo que aquela pessoa está passando. A gente teria que ter esse bom senso, né? Porque ninguém sabe a dor que o outro está sentindo. A gente sabe a nossa dor, a dor do próximo nós não sabemos, né? E nessa resposta, né, do Livro dos Espíritos, ele nos dá o caminho realmente, né? Se a gente não gosta de alguma coisa, isso nos incomoda, vamos tentar fazer o contrário. E agora eu queria voltar ao trecho do Evangelho, né? E destrinchar um pouquinho mais o que Jesus fala nessa passagem, né? Porque ele fala, tirai primeiro a trave do vosso olho. O que seria tirar a trave do nosso olho? Tirar a trave do nosso olho é realmente erradicar os nossos defeitos, trabalhar as nossas mazelas, aquilo que nós sabemos que nós temos de errado ainda. E isso é basicamente o que a gente chama em espiritismo de reforma íntima, né? E a reforma íntima, ela é um trabalho de uma vida toda, que a gente tem enquanto a gente está encarnado aqui, né? Nós estamos encarnados aqui no planeta Terra para evoluir, para crescer, para nos modificarmos. Então, a reforma íntima, ela tem que ser a base da nossa vida. E ela não é uma coisa fácil, né? A gente estuda espiritismo há tanto tempo e a gente sabe que a base do espiritismo é a reforma íntima, é o que nós vamos trabalhar a vida inteira e nem sempre a gente vai conseguir 100%, mas um pouco que a gente consiga já está ótimo, né? O Haroldo Dutra Dias, ele diz numa das palestras dele, que inclusive eu recomendo, é uma palestra ótima, que fala o segredo da reforma íntima, uma palestra longa, mas que é fantástica. Ele fala assim, que a reforma íntima é consertar um avião em pleno voo. Depois que o avião decolou, você tem que resolver o problema. Então, o que ele quer dizer com isso? É que a nossa vida, a gente tem que continuar a vida e fazer a reforma íntima, e mexer naquele defeito, mexer naquele problema, naquela coisa que nós sabemos que nós temos de errado, de ruim, que nos incomoda e que impede o nosso avanço, nós temos que mexer com aquilo. A gente não vai parar o nosso voo, né, a nossa encarnação, para mexer nisso, para poder fazer a reforma íntima. Não, a reforma íntima ela vai ser feita no nosso dia a dia, no nosso tratativa com as pessoas, como que eu trato a minha mãe, como que eu trato os meus filhos, o meu marido, os meus amigos, o meu vizinho, o meu companheiro, o que for, as pessoas que estão ao nosso lado, né? E a gente não pode parar a nossa vida para falar, agora eu vou fazer a reforma íntima. Não, a gente vai continuar fazendo tudo que a gente faz no nosso dia a dia e vai focar na reforma íntima. E aí, o que nós temos que fazer é olhar para dentro de nós mesmos e buscar onde é que está o problema. O que é que pega? Aonde é que pega? Porque a gente sabe, né? Aonde é que eu tenho que mexer mais fundo, causando dor muitas vezes, né? Porque nós temos que ter a humildade de reconhecer que ainda somos muito imperfeitos, que nós ainda temos muitas coisas para consertar, que ainda temos que trabalhar muito dentro de nós mesmos, né? Mexer na ferida, porque o nosso defeito, o nosso problema é uma ferida e a gente tem que mexer e dói, não é uma coisa simples, dói, curar a ferida dói, né? Precisa limpar, precisa jogar o antisséptico. Quem lembra do metiolate que as nossas mães jogavam quando a gente esfolava o joelho, né? Então, aquilo doía demais, né? E tem que fazer o curativo, tem que raspar, tem que limpar, tirar toda a sujeira, para permitir que essa ferida cicatrize, né? E essa cicatrização acontece de dentro para fora. E essa ferida nós podemos colocar isso como uma metáfora dos nossos defeitos. Essa ferida que nós vamos ter que mexer. Isso realmente não vai ser uma coisa fácil. Nós vamos ter que ter humildade, nós temos que ter coragem, né? Nós temos que sair da zona de conforto onde nós nos situamos. E dessa forma, né, como eu falei antes, a gente sabe onde é que está o problema, a gente sabe qual é o nosso maior defeito, aquele que mais incomoda, né?
E geralmente nós erramos sempre no mesmo defeito, é sempre na mesma coisa que a gente erra. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo tipo de decisão errada, é sempre a mesma coisa. E a gente às vezes fica até triste, né? Porque, poxa, eu fiz isso de novo eu caí nisso, de novo eu caí no orgulho, de novo eu caí na vaidade, na briga, né? Naquelas coisas básicas que a gente tem no nosso dia a dia. E esse defeito, geralmente, ele é o principal e ele é o mais difícil de ser arrancado, de ser trabalhado, né? Então, esse reconhecer os nossos defeitos, ele é bem estipulado, isso há muito, muito tempo, porque o Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer para poder dar seguimento à nossa vida e principalmente falando aqui da nossa reforma íntima, né? A gente tem que conhecer, saber o que a gente tem que fazer, qual o caminho que nós temos que tomar, reconhecer as nossas qualidades também, porque isso também é importante. A gente não pode ficar só na vitimização, achar que tudo está errado, que a gente faz tudo errado, que não tem jeito. Não, nós temos muitas coisas boas já, né? E essas coisas boas precisam ser exaltadas também, a gente precisa saber isso, né? E essa doutrina nossa, a doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa, ela nos mostra também o caminho para a reforma íntima. Ela nos fala, espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Então a gente também não pode cair na armadilha de não estudar, de não nos aprofundar da doutrina, de não ir atrás do ensinamento. Nós precisamos estudar Kardec, estudar a obra de Chico Xavier, estudar a literatura espírita, que é maravilhosa, e vai nos auxiliar nessa jornada, na nossa reforma íntima. E nesse particular, com relação à literatura, eu gostaria de citar um livro que ele chama Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance du Fux, que foi psicografado por Vanderlei Oliveira. A Hermance, a título de curiosidade, aparece no filme sobre Kardec na época da codificação e ela trabalhou com ele, ela era uma das médiums, né, que fez ali parte do processo das respostas dos espíritos, toda a codificação que Kardec fez lá na França. E nesse livro ela nos ensina a melhorar sem sofrer tanto, ela nos dá esse caminho e ela nos faz ter um pouco mais de consciência, porque nós precisamos da consciência para nos modificar, né? Que a gente tem que ter em vista que nós não vamos conseguir fazer a reforma íntima de forma integral numa encarnação. Nesta encarnação, a gente já está um pouquinho mais consciente, nós já estamos buscando a doutrina, nós já buscamos os trabalhos, auxiliar o próximo, tudo isso. Então já é um avanço. Nós temos que seguir neste avanço, né? Porque quantas encarnações nós já não tivemos onde nós estávamos em erros graves, né? E a gente nem lembra mais desses erros aqui encarnados, a gente não tem essa consciência, né? Então vamos nos apegar nesta encarnação, onde a gente tem a luz da doutrina espírita e vamos procurar ser melhores, né? Vamos procurar buscar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa melhora total dentro do que for possível nesta vida, né? E vamos nos avaliar diariamente, porque quando a gente para pensar diariamente o que foi que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, nós conseguimos dar um passinho de cada vez, né? Santo Agostinho, ele nos fala, né, que o modo da gente conseguir fazer isso é na hora que a gente deita, fazer essa avaliação, né? Onde foi que eu errei hoje? O que foi que eu fiz hoje? Para no dia seguinte a gente começar de novo, sem errar novamente na mesma coisa, né? E nesse sentido também, falando sempre da reforma íntima, que eu busquei trazer para este comentário, é importante a gente manter a vibração, né? Manter a nossa vibração, manter o nosso padrão vibratório como nós fazemos, né? Não cair em tristeza, não cair em sofrimento, porque mantendo a vibração elevada, nós vamos conseguir muitas coisas. Nós vamos conseguir nos conectar com a espiritualidade superior, com o nosso amigo espiritual, com o nosso mentor, e ele vai estar ali do nosso lado para nos dar aquela força, né? Porque uma coisa muito importante nós lembrarmos, a prece é importantíssima, ela nos auxilia sempre. E no começo a gente pode até falar, eu não sei rezar. Mas não precisa falar 10 minutos, não precisa falar nada disso, palavras longas, não. Prece é falar com Deus. Então, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Se a gente fizer essa prece com sentimento, com amor, com certeza a gente vai ter uma resposta. Porque não existe prece que fique sem resposta. Em nenhum lugar
a gente vai ter uma prece sem resposta, né? Nós temos um caso no livro do André Luiz, que o livro inteiro é baseado numa prece feita por uma filha. Ela faz a prece para a mãe e a mãe não tem condição de ajudá-la naquele momento. E todo o livro é feito em torno dessa prece, porque é levada uma equipe auxiliar no que for preciso para resolver esse problema que essa pessoa com tanto sentimento, essa menina na época, ela fez, tá? Então é importante a gente colocar a prece na nossa vida, ter a disciplina de fazer a leitura diária, né, do Fonte Viva, Pão Nosso, um livro edificante, para você começar o dia bem, para você começar o dia se conectando com a espiritualidade. Perder 2 minutinhos do seu dia fazendo uma prece inicial, fazendo essa conexão com o mais alto, né? Numa das primeiras palestras que eu ouvi lá na Casa Espírita, a palestrante, que é uma pessoa muito querida, ela falou que 2 minutos é o tempo que a gente perde para fazer a leitura do Pão Nosso, do Fonte Viva e fazer uma prece simples, pedindo a proteção, pedindo amparo, né? Pedindo direcionamento. E são 2 minutos que podem fazer a diferença, podem modificar o nosso dia, né? No livro dos Mecanismos da Mediunidade, eu encontrei uma passagem que eu achei muito interessante. Ele fala, o André Luiz, ele nos fala, orar constitui a forma básica da renovação íntima pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, né? Eu achei essa frase fantástica. O coração da vida, Deus, a espiritualidade, eles vão vir até a vida do nosso coração e vão nos auxiliar, né? Então vamos colocar a prece na nossa vida. São pequenos passos que nós damos para seguir adiante, para colocar a nossa reforma íntima, a nossa melhora espiritual em prioridade. O Haroldo também, numa das palestras dele, ele também fala isso, ele fala que nós estamos condenados, e é a palavra exata que ele usa, nós estamos condenados, é a única coisa certa da nossa vida, mas falando em vida real, vida espiritual, né, no sentido de evolução maior. Nós estamos condenados a ser luz, não tem outro jeito, a gente vai chegar. Ou a gente vai chegar, ou a gente vai chegar. Vai demorar 1 século, 1 milênio, 10 milênios, depende de nós, mas seremos luz. Um dia seremos luz, um dia nós teremos feito essa reforma íntima que nós estamos começando neste momento, né? Então não vamos perder isso de vista também, vamos ser luz. Essa luz já existe dentro de nós, só falta fazer essa luz brilhar. E ela vai brilhar através da nossa reforma íntima que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Cada dia um pouquinho, mas nós vamos chegar. A gente não pode perder a fé em nós mesmos, porque nós temos dentro de nós a essência divina, né? Quando Deus nos criou, Ele já colocou dentro de nós essa luz, essa semente. Nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós, essa mônada, né? Então a gente não pode desistir. Porque também Jesus nos disse que nós poderíamos fazer coisas iguais a Ele ou maiores que Ele. Isso é maravilhoso, né? Ele já deixou essas palavras para nos encorajar, para que a gente saiba do nosso valor e de quanto nós podemos fazer ainda. E para finalizar, eu gostaria de falar novamente do argueiro e da trave, né? É importante porque, mediante de tudo isso que a gente vai fazer, a gente vai poder ajudar a tirar o argueiro do olho do nosso irmão, né? Imagina o nosso irmão tá ali com aquele argueiro, às vezes o argueiro, o cisco dele tá doendo, e nós vamos poder ir ali tirar esse cisco do olho dele e diminuir o sofrimento dele. Em que sentido? No sentido de caridade, estender a mão ao próximo, auxiliar ao próximo, né? Que é outro princípio básico do espiritismo, a caridade. Isso então é um círculo que se fecha, né? A gente vai fazer a reforma íntima e vai conseguir auxiliar ao próximo, vai conseguir levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, né? E importante, né? Nós vamos fazer a reforma íntima para estarmos bem com a gente, porque às vezes as coisas estão um caos na nossa vida, na vida geral, né? Ainda mais nesse período que a gente passa, a gente olha, às vezes tá um caos, né? Às vezes o problema não é na nossa família, mas nós vemos tantas pessoas passando necessidades, tantas pessoas doentes, isso acaba chegando, isso acaba tirando um pouco a nossa tranquilidade, né? Então, nós temos que ter essa tranquilidade, porque Deus está no comando de tudo e Jesus está no leme desse barco. Nada que está acontecendo na Terra neste momento está fora do previsto, né? Tudo que a gente está passando tem um objetivo, tem uma forma,
tem um jeito de acontecer e vai acontecer dessa forma. Então nós temos que ter esta tranquilidade, esta calma para fazer a nossa reforma íntima, continuar caminhando sempre à frente, sempre adiante, para a gente não se perder neste caminho e auxiliar ao próximo, né? Mesmo quando a nossa vida está um caos, a gente tem que lembrar de estender a mão ao próximo, porque isso vai nos auxiliar também, vai auxiliar a nossa melhora individual, né? Emmanuel fala num dos capítulos do Fonte Viva, ele fala que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Nós só chegaremos até ele através dessa ponte que é o próximo, através da caridade, através do amor, porque a caridade tem que ser feita com amor. Então vamos usar todas essas ferramentas que estão à nossa disposição e vamos procurar tirar essa trave do nosso olho, procurar não julgar para não sermos julgados, mas para que a caridade seja praticada por nós nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, partindo dos nossos pensamentos. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus esteja no coração de todos e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.